Olá, eu sou Luana, faço parte da CIA Quatro Ventos e hoje eu vou trazer uma história para vocês que atravessou os mares. Aos quatro ventos, nos quatro cantos, conto uma história, aumento um ponto. Aos quatro ventos, os quatro cantos, revivo memória, acalmo o pranto. Aos quatro ventos, os quatro cantos, conto uma história, aumento um ponto. Aos quatro ventos, os quatro cantos, revivo memória, acalmo um pranto. Revivo memória, acalmo um pranto. Essa história atravessou os 7 mares. O povo Maasai é um povo nômade e guerreiro que se espalha pela África entre o Quênia e a Tanzânia. Eles têm uma relação muito afetiva com seu gado e também são conhecidos pelas suas lendas, mitos e adivinhas. Um dos seus costumes é de que o homem, dependendo de suas posses, pode ter mais de uma mulher. Um desses homens se chama Kipetete e ele tem 2 esposas, Avoi e Marogo. A primeira, por mais que tentasse engravidar, nunca gerara um filho. Já a segunda já tinha 3 filhas e já estava na sua 4ª gestação. Numa noite de eclipse lunar, toda a aldeia se reunia no centro em volta de uma fogueira para pedir para que a lua voltasse a brilhar no céu novamente. Eles clamavam, cantavam, dançavam. Até que um momento, a rainha da noite começou a brilhar no céu novamente. E como sempre, esplendorosa. Marogo aparece então com uma cabaça com o seu leite coberto com grama. E ela começa a derramar o leite pelo chão, pedindo para a lua. Ó lua, dê-me um filho saudável! Proferindo o seguinte ditado Maasai. Não se deve fazer o tecido para carregar a criança antes que ela nasça. A lua dizem que tem ouvidos que escuta tudo. E no dia seguinte, atendeu o pedido de Marogo em dobro. Ela deu à luz a gêmeos lindos, com a pele da cor da noite e olhos que brilhavam como as estrelas. A Avoi, com medo que seu esposo perdesse o interesse por ela, decidiu então se vingar de Marogo de uma forma muito cruel. Ela se aproveitou numa madrugada que a Marogo adormecia profundamente e pegou os gêmeos. Carregou para fora da cabana, em silêncio, e foi caminhando. Pegou um tambor, colocou as crianças dentro do tambor e seguiu para um rio que passava próximo à aldeia. Chegando lá, ela cortou um dedo de cada criança e colheu esse sangue. Depois colocou os gêmeos novamente dentro do tambor e os jogou no rio, para que morressem. Em seguida, a avó voltou para a cabana sem despertar nenhuma suspeita e derramou o sangue dos bebês em cima da mãe adormecida e começou a gritar. Acudam! Acudam! A mulher de meu marido matou os filhos! Acudam! E de repente, a cabana estava cheia de aldeões, todos esplendorosos, querendo descobrir o que aconteceu. Foram procurar e a Marogo chorando, tentando se defender, em prantos, chamando seus filhos, e ninguém achou. Como não pôde provar que não tinha matado seus filhos, Marogo foi sentenciada pelos mais velhos a cuidar do rebanho de burros pelo resto de suas vidas. Marogo foi expulsa da aldeia. O tambor, que foi jogado pelo rio, correu e foi embora, sendo levado pela correnteza para terras longínquas. Um velho pescador, sentado à beira do rio, viu um tambor batendo na margem
e decidiu puxá-lo. E foi puxando, puxando. Quando ele vê, tem 2 bebezinhos dormindo dentro do tambor. O homem ficou se perguntando quem teria sido capaz de cometer algo tão cruel. E assim ele decidiu cuidar dos gêmeos como se fossem seus próprios filhos. E deu nome para eles de Kumi e Kindongoi. O tempo é como o vento, passa depressa. E logo os gêmeos cresceram, muito inteligentes, sabiam se encontrar apenas olhando a posição das estrelas, sabiam o tempo de plantar e o tempo de colher. Eles adoravam ficar em volta da fogueira à noite, ouvindo as histórias e a lenda de seus povos. Ele adorava escutar uma adivinha, que era mais ou menos assim: tenho 2 peles, uma para deitar e uma para me cobrir. Quem sou eu? E eles ficavam pensando. Até que um esperto ia lá e respondia: o céu e a terra. Mas o que eles mais gostavam mesmo era da lenda do sol e a lua. Diz que a lenda que a lua e o sol eram casados, que se amavam, até que um certo dia eles brigaram muito, mas muito feio. E eles brigaram assim dias e noites sem parar. Dizem que o sol não gosta que olhem para ele, porque ele carregou muitas cicatrizes dessa briga com a lua. E a lua, ao contrário, como é muito bela, adora ser admirada e ouvir os pedidos, como uma vida longa, como filhos saudáveis. Então, depois dessa briga, a lua e o sol se separaram. E é por isso que hoje eles despontam em momentos diferentes no firmamento para que eles não possam se encontrar. E então os irmãos cresceram e cresceram tão fortes e robustos quanto o tronco de um baobá. E para se transformarem em marãs ou guerreiros, eles passaram por um grande ritual. Dançaram com as suas lanças, com os escudos e com guizos no calcanhar. O velho pai ficava muito orgulhoso de vê-los dançando. Eles eram chamados lá pela aldeia de os gêmeos do tambor. Isso sempre os deixavam assim: por que eu tenho esse nome? Por que eu carrego esse nome de gêmeos do tambor? Eles sempre ficavam com uma pulga atrás da orelha. Então, eles resolveram perguntar para o seu pai, que contou essa história para eles um pouco antes de morrer. A história de como ele tinha encontrado os irmãos dentro de um tambor jogado lá no rio próximo à aldeia. Os irmãos então resolveram ir atrás de sua história. Eles precisavam descobrir qual era a sua origem. E para não chegarem de mãos abanando, eles levaram o que eles chamam de suas posses, que são o gado, uma parte de seu gado. E assim eles foram caminhando e caminhando, caminharam bastante pelas margens do rio, até que de longe eles avistaram um acampamento. Viram muitos burros e eles olharam e viram uma mulher triste, abatida, de cabeça baixa. Eles cumprimentaram essa mulher, pediram licença para falar com ela, e ela de cabeça baixa, e perguntaram: por que uma mulher está fazendo o trabalho de uma criança? Porque a mulher também tinha sua cabeça raspada, e isso quer dizer que ela era uma mulher casada. Isso deixou os irmãos assim mais curiosos ainda para saber por que aquela mulher estava ali fazendo aquele serviço. E a mulher, muito triste, disse: eu tenho muita vergonha de contar a minha história.
de dizer o porquê estou fazendo esse trabalho tão degradante que deveria ser de uma criança. Eu não quero contar. É muito dolorido para mim. Por favor, senhora, conte. Por favor, queremos saber a sua história. E foi aí que Marogo começou a contar. Ela disse que um velho ancião da aldeia tinha sonhado que a avó tinha pego seus filhos e jogados eles no rio para se vingar. Mas como eles não tinham como provar e o velho já tinha morrido, ela ficou naquela situação para sempre. Ouvindo isso, os irmãos se olharam. Os olhos deles começaram a brilhar de um jeito e eles disseram: Mãe, nós somos os seus filhos. Olha aqui os nossos dedos. E mostrou os dedos para a mãe. Naquele momento, a mãe começou a chorar. E ela chorava, e ela abraçou e foi abraçada pelos seus filhos. E ficaram ali durante muito tempo, conversando sobre o seu pai, sobre as suas irmãs, que ficaram sobre os cuidados de avó. E o pai já tinha morrido há alguns anos. Então eles decidiram vestir ela com roupas vermelhas, colocar colares, braceletes, enfeitaram a mãe do jeito que ela merecia. Então eles pegaram uma coroa de juba de leão que cada um abateu com uma lança apenas, no seu rito de passagem. Isso quer dizer que eles são muito fortes e poderosos. Então eles colocaram essa juba, colocaram o seu escudo de búfalo e seguiram atrás da mãe, entrando novamente na aldeia. Quando ela entrou, toda enfeitada, toda bonita, de brincos, colares, os aldeões não entenderam, porque ela tinha já sido expulsa, ela não poderia entrar. E quem eram esses homens fortes, robustos, com essas lanças atrás dela? Então eles disseram: queremos falar com os mais velhos, com os anciãos, que são os donos do saber e do poder de decisão. E para demonstrar que estavam em paz, colocaram suas lanças no chão. Então os aldeões foram chamando os mais velhos e se reuniram ali no centro da aldeia. E eles disseram: viemos defender esta mulher. E enfim começaram a contar toda a história. E depois de muita discussão, de muita conversa entre os aldeões e depois entre os anciões, os mais velhos, eles reconheceram que estavam errados. Um dos anciões foi até o centro da aldeia e sentenciou que o mal provocado pelo invejoso caia sobre ele mesmo, sentenciando a avó a ser expulsa da comunidade e a cuidar do rebanho de burros para o resto de suas vidas. E assim, o desejo e o pedido de Kume e Kindongoy foi recebido pelo povo e Marogo ficou livre para cuidar de seus filhos. E aí, gostou dessa história? Essa história que eu contei para você foi inspirada neste conto deste livro, de Rogério Andrade Barbosa, Os Gêmeos do Tambor, um reconto do povo Maasai. Você pode se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos que estão aqui no nosso canal. Fortalece a gente, que a gente vai continuar contando muitas histórias para vocês. Até mais!